Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa rádio Agroconexão. Essa edição vem referente a uma campanha mundial que visa a conscientização e prevenção do câncer de próstata. Um assunto muito abrangente durante esse mês, mês de novembro, com a campanha do Ministério da Saúde, que já foi elaborado o Novembro Azul, e todo ano existe essa campanha de conscientização. Estamos aqui agora com o entrevistado João Fiuza, ele que é biomédico, já está na área de saúde há um bom tempo e queremos tirar algumas dúvidas. João, o que é o câncer de próstata? Bem, a próstata ela é uma glândula que ela produz o sêmen, e aí durante o estímulo da relação sexual, esse sêmen ele vai junto com o espermatozoide para nutrir ele durante o percurso. Ela está posicionada na parte anterior do nosso corpo, logo um pouco acima do reto, e no meio dela passa a uretra. Então a gente tem a uretra, os homens, que chama uretra prostática, que é a que passa do centro, e a uretra que passa pelo pênis. Diferentemente das mulheres, a nossa uretra tanto serve como para liberar o sêmen, assim como também a urina, e o sêmen durante a relação sexual. Essa glândula, ela também existe, tem os estímulos também no nosso corpo, mas principalmente a função dela é exatamente essa: está produzindo um líquido seminal durante a ejaculação. Sabemos que o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum de câncer entre os homens e ao redor do mundo, e que a prevenção é fundamental. Quais as estatísticas e fatores de risco decorrente ao câncer de próstata? Bem, o câncer de próstata hoje ele é o segundo câncer que acomete os homens, em nível de malignidade, letalidade, só perde apenas para o câncer de pele, que acomete a maior parte da população. Nos homens é um câncer que ele, devido ao diagnóstico precoce e devido às campanhas, agora está tendo uma queda, uma regressão. Porém, nos dados estatísticos de 2020 tivemos 15 mil óbitos, em torno mais ou menos de 15 mil óbitos do câncer de próstata no Brasil, e agora em 2023 teve uma queda de 23% até o momento. Então a campanha, esse Novembro Azul, está surtindo efeito. Mas mesmo assim ainda é uma doença grave que acomete os homens. Ela tem uma letalidade alta devido exatamente ao preconceito, porque ela é um exame que exige o toque retal. E essa campanha do Novembro Azul está cada vez mais trazendo mais essa conscientização da população para que possa fazer esse tratamento. O exame de toque, ele é feito mais ou menos uns 60 anos. O ideal é estar fazendo pelo menos uma vez ao ano, ou a cada 6 meses. Caso tiver histórico na família, é interessante diminuir esse tempo, podendo já fazer de forma mais precoce, então normalmente de 45 anos, já começar a fazer os exames anualmente. Existem outros acompanhamentos, como também o exame sanguíneo, também, que avalia o PSA. E aí, a partir da avaliação do PSA, o urologista ele vai analisar se é necessário só fazer esse exame anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 6 meses. Isso aí depende muito dos valores que vai estar dando esse antígeno prostático, que é o antígeno específico prostático, que a gente libera gradualmente no sangue a níveis baixos, geralmente mais ou menos de 2,5 nanogramas por ml de sangue, então é bem baixo. E à medida que esse valor começa a chegar a 4, ultrapassar 4, já começa a ter risco do câncer. E aí tem que estar fazendo as análises de forma recorrente para ver se de fato está tendo esse processo inflamatório ou não na próstata. Uma pergunta que eu acho que vai ser bem necessário é a questão de sinais e sintomas. Como a gente pode assim identificar que pode estar acontecendo com nós essa questão do câncer de próstata? E qual o sintoma assim mais relevante? Geralmente o câncer de próstata ele é um câncer muito silencioso, assim como os outros também. Ele não expressa logo uma lesão, uma dor.
claro, com os casos mais avançados. Porém, devido ao aumento da próstata, devido a essa prostatite, vamos dizer, essa inflamação na próstata, ela pode começar a comprimir a uretra e aí ter dificuldade na urina, durante o ato de urinar. Às vezes a urina vem segmentar também, várias vezes a urina ao longo do dia, com dificuldade. Tem que botar bastante força para que o jato, né, a urina saia. Pode sentir também, no caso, como eu falei, dores no local. Também além de dificuldade também, querer urinar mais vezes ao longo do dia. Então, ir mais vezes ao banheiro e com pequenos jatos. Vai numa urina constante e contínua, como geralmente a gente faz, quando a bexiga está cheia, a gente vai e dá aquela esvaziada, vamos dizer assim, dá aquela relaxada, né, passa aí o xixi. Então, ela vai saindo de forma dosada. E aí você sente mais vezes ao longo do dia essa vontade de estar indo no banheiro devido a essa pressão na uretra. Como você identificaria uma questão de prevenção para esse câncer de próstata e um diagnóstico precoce dessa questão? Bem, fazendo os exames, né, de forma corriqueira. Então, a partir dos 45 anos, e procurar o urologista, que ele possivelmente vai passar o exame PSA, que é um exame específico da próstata. Ele é específico, é um dos mais específicos, porém ele pode ocorrer algumas variações devido a outras inflamações no corpo. Mas por ele ser um antígeno que está sempre presente lá na próstata, né, caso esse hormônio, né, está muito presente lá, então a gente consegue ter certeza se tem ou não essa inflamação. Como eu disse, os valores deles são baixos, normalmente de até 2,5 nanogramas por ml de sangue. Porém, quando chega entre 4 e 10, o urologista pode passar em conjunto também o PSA livre para fazer uma proporção. E essa proporção, ficando abaixo de 20%, geralmente existe uma pequena inflamação, no caso se for observado, ou nenhuma lesão. Acima desses valores, então acima de 20%, de 25%, essa proporção, aí pode sim já indicar uma inflamação, mas geralmente é uma inflamação benigna, não sendo apenas acompanhamento. Sendo que essa inflamação pode sim causar um edema na próstata, essa próstata aumentar, causar compressão na uretra e aí sentir dificuldade do ato de urinar. Aí o urologista que vai avaliar se é necessário fazer uma cirurgia para retirar a próstata ou não, ou entrar com medicamentos para diminuir essa inflamação. Já em torno de 25%, essa proporção entre o PSA total e o livre, né, que o PSA no nosso corpo a gente pode ter, quando eu falo livre, é porque ele não está anexado a nenhuma proteína, então ele está livre no sangue. À medida que que vai ter essa proporção aumentando, então de 28, 27, esse risco já é maior. Então já indica assim uma malignidade à medida que esses valores, essa proporção começa a passar de 20%. Então exige sim um acompanhamento com o urologista e ele vai estar sempre analisando esse histórico do PSA. Então se o PSA terminar de exame depois de um tempo, cada 6 meses a 1 ano, teve um aumento brusco, aumentou muito, aí já começa a acender a luzinha lá, fala, opa, tem um grau de risco aqui, vamos começar a analisar um pouco mais. Também o exame de toque também é necessário, então eu falei, a partir dos 60 anos é necessário fazer pelo menos uma vez ao ano, então está sempre fazendo. É um exame rápido, como eu falo, não vai tirar a masculinidade de ninguém, né, porque tem esse preconceito, então o Novembro Azul é exatamente para isso. É um exame rápido. E por que o exame retal, né? Que é o exame assim, mais confiável. Porque falar, a tecnologia já evoluiu tanto, tem exame de imagem, porque a próstata está muito próximo do reto. Então, quando ela tem esse edema, inflama, ela geralmente já comprime um pouco o reto, então tem como saber se ela está inflamada ou não. E a partir daí, o exame de toque, a gente consegue perceber se está com volume. E aí começa a fazer exames periódicos para ver se, de fato, está tendo um grau de malignidade ali. Nesse caso, também vou falando, aproveitando, né? Como o PSA livre tem essa proporção junto com o total, esses valores muito acima de 20%, esses valores, né? Essa proporção caindo,
Aí sim, pode ser indicado também fazer exame também, fazer a punção retal. Então vai com seringa, puxa o líquido, puxa algumas células para ver se de fato ali está tendo algum processo inflamatório e se é maligno ou não. Então fazer a punção para ver se de fato está tendo uma lesão mais grave ali. A gente sempre ouve falar nessa questão de para fazer o PSA tem que ter um repouso, entre aspas, né, de questão de andar de moto, bicicleta, cavalo, 3 dias sem relação sexual. O que é que você fala sobre isso? O que é que você afirma? Ou você acha que não precisa? Então, sim, existe um estímulo, sim, nessa região, principalmente quando, devido ao movimento, até andar de cavalo, moto, tem que ter um repouso, porque esse estímulo da próstata, esse contato, exatamente, porque ela fica próxima, né, ela fica próximo do assoalho pélvico, então existe esse movimento, essa compressão, esse estímulo, então pode acabar estimulando mais o PSA. Então, evitar relação sexual quando fazer os exames, evitar ir de moto, atividade física intensa também. Então, tem todo um processo de repouso. Geralmente, os laboratórios, quando a gente vai fazer exame de PSA, eles perguntam se já teve quando teve a última relação sexual, se veio de moto, se veio a cavalo, se fez atividade física, e pede para entrar um momento de repouso, para que os níveis fiquem mais perto da normalidade, para que não tenha nenhum falso positivo no caso, levando a fazer exames mais específicos, né? Você acredita que na questão da prevenção, uma alimentação saudável, uma prática regular de exercício físico, evitar o tabagismo e bebidas alcoólicas, isso ajudaria na questão de prevenção? Sim. Quanto à prevenção, no caso, existe histórico familiar, né, ou acompanhamento precoce, que eu falei que seria aos 45 anos, se tiver caso na família. O tabagismo, a gente já sabe que ele é um fator que leva a vários cânceres, não só de próstata, mas também aumenta o risco também, como câncer de boca, pulmão, estômago também. Então é um fator relevante. Existem estudos também com bebidas alcoólicas também, então caso o uso do álcool de forma exacerbada também pode levar. E já existem estudos também, no caso, com alimentação utilizando alimentos que diminuem a oxidação. Então, alimentos antioxidantes, como verduras, legumes, principalmente alimentos que tem bastante vitamina A e E, vitamina C também. Então, são alimentos que auxiliam, no caso, para evitar que aumente esses fatores de risco, né, que tenha esse tipo de câncer dos homens. Você cita uma questão de que quando tem um histórico na família, que a gente diminua esse tempo e faça o exame mais hábil, uma média de uns 5 anos antes do que é necessário. Você acredita que o câncer de próstata é hereditário? Existem vários estudos, não só com o de próstata, mas também com o de outros órgãos também, inclusive até históricos também na família, e que aí sim pode ocorrer, como nas mulheres também, mães que tem câncer de mama, as filhas também têm uma propensão a ter o câncer de mama e de útero aumentado, assim como nos homens também. E não só, se já teve história na família, tanto pai ou mãe, independente da região onde teve o câncer, é bom sempre estar acompanhando a família para ver se fato fazer exames periódicos, né? Para que não venha vir nenhuma surpresa. Como eu disse, ele é uma doença que ela é silenciosa, geralmente devido ao preconceito aos exames, apenas acabam descobrindo já de forma tardia, quando já está tendo já um grau de invasão muito grande, então já está atingindo gânglios na região, já está tendo ganglioma, então já é mais complicado tratar. Você acredita que com essa campanha do Novembro Azul, hoje enfatizando muito, todo ano sempre bate na tecla isso aí, até as empresas hoje já ligam esse assunto e bate muito com os colaboradores, você acredita que do início dessa campanha até hoje teve uma serventia legal? Tá, como eu falei, né, logo no início,
mais ou menos os dados que teve, os últimos dados que teve do censo que eu peguei foram em 2020, teve uma queda de 2020 e teve uma queda agora em torno de 23% até 2023. Então, eu acredito que sim, essas campanhas, está tendo Novembro Azul, assim como Outubro Rosa também, estão sendo campanhas que favorecem sim a conscientização e cada vez mais a população está procurando de forma precoce entender um pouco e o porquê desses exames. Então, o preconceito de fato começa a diminuir com essas campanhas e a gente acaba tendo um controle maior dessas doenças, né, evitando a grau mais grave. Qual seria hoje os métodos para tratamento dessa doença e as perspectivas de cura que ela tem hoje, o histórico hoje? Quando geralmente é um processo cirúrgico, né, então quando está muito inflamada, quando já tem um grau de invasão alto, geralmente os médicos já entram logo com a cirurgia para retirar a próstata, né, então é uma prostatectomia total. E também existe tratamentos hormonais que seriam exatamente para diminuir no caso, as taxas de testosterona de alguns hormônios. Então, seria a supressão da testosterona. Porque a testosterona, sabe também que ela pode estimular, no caso, porque são células, né, que são estimuladas pela testosterona, um hormônio masculino, né? Então, não é à toa que a glândula ela é bastante estimulada durante o ato sexual, né? Então a gente acaba entrando com procedimentos para diminuir essas taxas, para que evite que essas células, no caso de metástase, elas comecem a se proliferar, porque são células que são estimuladas por esses hormônios. Então, vamos falar da metástase, é uma célula, né, que, por exemplo, da próstata, ela vai para outra região do corpo, e é uma célula que ela, de fato, ela vai receber estímulo desses hormônios, só que não é uma célula que está naquele órgão, ela não poderia estar ali. Então, acaba entrando com esses tratamentos para reduzir e evitar que essa célula seja estimulada, ou seja, que ela entrar em processo de multiplicação e acabar lesionando outros órgãos, né, nesse caso, outras regiões do corpo. Então, nesse caso, existe uma perspectiva de cura grande também, você acredita? Depende muito do grau que foi descoberto, né, a doença, no caso. Quando a metástase já está acentuada, comete outros órgãos, o risco é alto, né, de morte. Então a gente tem que, de fato, entrar com um tratamento precoce, ou seja, quanto antes, para evitar. Então, assim, existem os graus também, assim como outros cânceres também tem um grau, vai depender muito da lesão. Então, se já cometeu gânglios próximos também, porque a gente tem dois tipos de circulação. A gente tem a circulação sanguínea e tem a circulação linfática, que nesse caso geralmente também está distribuída em todo o nosso corpo. A circulação linfática nada mais é do que retirar líquido dos tecidos. Então, uma célula ela pode entrar nessa corrente também e ir para um gânglio, e lá nesse gânglio começar a se proliferar e depois distribuir para outras partes do corpo. Então, também existe retirada também de cadeia ganglionar na região também, tudo isso para evitar que ela acabe migrando. Então, é todo um processo. E aí, a campanha do Novembro Azul vem exatamente para isso, para a gente aumentar a situação da população, para que eles abram mais a cabeça para esses exames, para que evite chegar a esse grau mais avançado, né? Porque quanto mais avançado o câncer, mais difícil o tratamento, aumentando assim o risco de morte, né? Então, mas sim, existem tratamentos, consegue diminuir, e aí vai depender muito também da resposta também do organismo do paciente também, né? Existem casos e casos, vai depender de cada um. Eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização para todos os homens que estão aí com esse problema, ou que às vezes ficam com receio de procurar o médico, com vergonha. Eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização para todos os nossos ouvintes. Bem, o exame em si é tranquilo, né? É interessante procurar o urologista. Então, a partir dos 45 anos já está fazendo esses exames do PSA. E aí o urologista vai estar avaliando. Não é um exame que você vai procurar o urologista hoje, depende da sua idade, e ele vai fazer o exame de toque. Não, primeiro ele vai pedir um exame PSA, vai avaliar
e depois sim vai conversar com você a possibilidade se de fato vai precisar fazer ou não. Então, é interessante se a gente começar a se cuidar quanto antes. Quanto maior a idade, mais avançada a idade, maior o risco dessa inflamação. Não é à toa que o PSA vai aumentando também ao longo que a gente vai envelhecendo. Então, por 60 anos, geralmente o PSA está em níveis mais altos. Então, indica assim, uma inflamação ali. Então, por isso que esse controle está fazendo já o exame de toque a partir dos 60 anos, fazer esse exame de toque anualmente, exatamente para ver se de fato está tendo inflamação grave, se está tendo uma lesão ali. Mas, a partir dos 45, o urologista vai estar exatamente indicando se vai precisar fazer ou não determinados exames. Uma coisa que eu quero salientar aqui é que o exame geralmente o câncer de próstata, ele é um exame que, na verdade, a doença, né, ela é, à medida que foi tendo essas campanhas, foi favorecendo com que os homens procurassem mais se cuidar. As mulheres, quando tem a primeira menstruação, geralmente vai logo no ginecologista, começa o acompanhamento precoce, e assim, tem uma tendência a ter, já ter esse acompanhamento. Já o homem não. O homem só vai quando necessariamente precisa, né? E já que tem histórico na família, começa a procurar de forma precoce, aos 45 anos, e o urologista ele vai analisar se de fato precisa ou não. Não é um exame complicado, é um exame rápido. Ele basicamente vai só sentir a próstata de forma muito rápida para ver se ela está inflamada, se está edemaciada. E se tiver tudo bem, você volta para casa tranquilamente. Então, é melhor passar por isso de uma forma rápida do que trazer todo um transtorno, não só para o homem, como também para todo o grupo familiar. Porque é uma doença que, de fato, deprime todos que estão por perto. As pessoas se preocupam, né? Deprime a pessoa também, porque geralmente doenças são difíceis de serem tratadas. Então, preconceito não vai levar a lugar nenhum, é apenas sofrimento. Então, quanto mais a gente for e souber sobre essa doença, saber como pode ser tratada e prevenida, melhor. E não tem bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Eu já passei pelo câncer também, não foi de próstata, mas foi Hodgkin. Eu tenho 32 anos hoje, foi com 13 anos na época. E fiz todo o tratamento, graças a Deus, tô fora de risco hoje, né? Já são 20 anos. Possa ser que aconteça outro, Deus me livre, mas hoje já tô fora de risco. E no início é aquele bicho de 7 cabeças, né? Porque você não sabe nada, você passa por vários dias cansativos, sofre todo mundo que está ao redor, mas com fé a gente vence. Então eu queria agradecer pela sua presença aqui hoje, agradecer por todos os ouvintes ter ouvido nossa programação e agradecer por essa mensagem que você deixou de conscientização pela campanha do Novembro Azul. Sempre esteja nos acompanhando aí, estamos sempre gravando novas edições, novos assuntos e espero estar com vocês sempre, todo mundo assistindo e nos ouvindo com nossa jornada de assuntos aí que vai abranger várias situações que acontecem tanto no agro quanto na saúde, e só tenho isso a dizer a vocês. Grato por tudo e espero contar com vocês assistindo todas as nossas edições.